Olá, estou de volta com a discussão sobre a ascensão da intolerância na sociedade brasileira e eu gostaria de destacar agora algumas propostas de intervenção. A primeira delas é a necessidade de se aprovarem no Brasil algumas políticas afirmativas, por exemplo, a determinação de cotas em concursos públicos, no Congresso Nacional ou nos partidos políticos para esses grupos minoritários. Entretanto, caso o grupo sobre o qual você está escrevendo já seja alvo de políticas afirmativas desse jeito, ou caso você não queira apresentar essa proposta, a gente pode falar da necessidade da formação, da organização de lideranças políticas nesses grupos. Um bom agente para essa proposta seriam as ONGs. Então, mobilizar, por exemplo, a população trans. A população trans é uma das que mais sofre preconceito no Brasil e a necessidade, por exemplo, se eu for uma ONG que trabalha com essa minoria, de apoiar a formação política e a formação de lideranças, de modo que a representação na política tradicional garanta mais direitos a esses indivíduos. Outra possibilidade de proposta de intervenção seria a divulgação de informações, por exemplo, sobre os direitos dessas minorias, sobre a relevância da diversidade na população brasileira, ou até mesmo a divulgação dos canais de denúncia para a discriminação. Em seguida, a gente pode falar da necessidade da formação de professores. Direta ou indiretamente, os professores são formadores de opinião. Principalmente agora, século XXI, eles cumprem o papel de representarem a formação de valores, de indivíduos, de cidadãos. Então, nessa perspectiva, a necessidade, por exemplo, de o MEC reforçar nas universidades, nos cursos de formação de professores, as matérias que estão ligadas à questão das minorias, dos direitos, da diversidade. Preparar o professor para combater e prevenir a intolerância em sala de aula. Além disso, a gente pode falar da necessidade da abordagem escolar do tema intolerância. E existem algumas disciplinas que são mais propensas a isso. Por exemplo, uma abordagem histórica da intolerância no Brasil e no mundo. A discussão das causas sociais, sociológicas desse fenômeno. Como é que as diferentes correntes filosóficas falaram sobre esse assunto. E aqui, já que a gente está falando de filosofia, eu gostaria de destacar dois filósofos que podem nos ajudar nessa perspectiva. A gente tem o John Stuart Mill. O John Stuart Mill tem um dos seus conceitos, que é o princípio do dano, que se encaixa muito bem nas discussões sobre intolerância. Que eu devo permitir, sim, a manifestação das opiniões, dos pensamentos, mas que essa manifestação, a observação dessas manifestações, seja orientada pelo princípio do dano. Até que ponto eu liberar para que as pessoas manifestem suas opiniões causa dano aos outros. Além disso, a gente tem também o Karl Popper. O Karl Popper tem o chamado paradoxo da intolerância. Tá aparecendo o que eu tô escrevendo aí, Rodrigo? Uhum. No paradoxo da intolerância, que tem uma comunicação muito próxima com o princípio do dano do John Stuart Mill, o Karl Popper fala da seguinte ideia: eu tenho que ser tolerante. A tolerância é um dos princípios mais importantes das sociedades. Entretanto, quando eu sou tolerante com a intolerância, eu posso acabar perdendo o meu direito à tolerância. Olha que interessante. Se eu for tolerante demais, eu favoreço os intolerantes. Então vale a pena dar uma olhada nesses dois conceitos que poderiam ser trabalhados, por exemplo, dentro da disciplina de filosofia nas escolas brasileiras. Seguindo em frente, a gente pode falar do apoio às vítimas da intolerância. Gente, e apoio no sentido mais amplo possível. Óbvio, apoio jurídico. Orientar como essas pessoas podem procurar pelos seus direitos. Mas eu posso oferecer também apoio no sentido social. Se um indivíduo sofre discriminação no mercado de trabalho por ser refugiado, como garantir que ele tenha acesso ao mercado de trabalho? Se eu estou falando de uma mulher que é alvo de violência doméstica, as casas de acolhimento às vítimas são uma forma de apoio social. E além disso, é importante também o apoio psicológico a essas vítimas,
porque uma das principais consequências das agressões, das intolerâncias, é o desenvolvimento de traumas psicológicos a longo prazo. Por fim, sugeriria também a ampliação da rede de delegacias especializadas em crimes de ódio. Há algumas no Brasil, talvez a gente precise delas nas principais capitais, de modo que as vítimas tenham acesso a agentes policiais qualificados e especializados no atendimento a esse público. Bom, tomara que eu tenha te ajudado a escrever a redação sobre intolerância e tomara que eu tenha ajudado também o Brasil a combater esse problema tão sério. Beijo!